Eu quero mais uma vez agradecer ao irmão Rude, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, juntamente com a sua esposa, irmã Diana, que fazem esse lindo trabalho aqui na AD Canoas Norte. E me convidaram hoje para que eu pudesse estar aqui trazendo então esta pré-aula do dia 13 de agosto de 2023. E o tema que nós estamos abordando, que o nosso querido comentarista Douglas Batista está abordando neste trimestre, é um tema muito pertinente ao nosso tema, ao nosso tempo. São temas bem atuais e que de fato a gente precisa falar sobre isso, precisa ser abordado. E hoje nós vamos falar então sobre essa desconstrução da feminilidade bíblica. Quando nós falamos de desconstrução, eu até essa semana, enquanto eu estava trabalhando esse tema no meu coração, na minha mente, eu conversando com meu esposo que trabalha com obras, eu falei para o Gilberto, se eu precisasse desconstruir uma parede aqui em casa, como é que ele faria? Ele disse para mim assim que não teria como desconstruir a parede sem destruir, né? Então, desconstruir é a mesma coisa de destruir alguma coisa, destruir. E esse tempo que nós vivemos, falar sobre feminilidade é tão importante porque nós estamos vendo aí por trás de todo o cenário que o feminismo ele já entrou nas universidades com bastante potência, com muita força, ele já está na política, ele já está entronizado aí nas grandes mídias, nos filmes de Hollywood, nas novelas e até mesmo nos telejornais. E nós precisamos combater, então, esta onda aí de feminismo que vem para tentar, então, destruir a feminilidade, para destruir a mulher, destruir o homem, destruir a família e tudo aquilo que foi criado por Deus. E se faz necessário, então, nós estudarmos, nos entendermos sobre esse assunto, para que nós, como mulheres cristãs, não venhamos ser afetados, para não permitir que o feminismo entre dentro da igreja para tentar destruir a feminilidade das irmãs, nós como mulheres. E o nosso textuário, ele traz, então, o tema de uma mulher que é tida como descrita na Bíblia, no livro de Provérbios, como uma mulher que tem sabedoria, uma mulher sábia, né? E aí diz assim, Provérbios 31 e 30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Isso está em Provérbios 31 e 30. E a verdade prática diz assim, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. E nosso texto, então, bíblico em classe, ele vai estar lá no livro de Provérbios 31, capítulo de número 10 e o versículo de número 31, até o versículo de número 31. E aconselho você a fazer sua leitura, com certeza você vai fazer essa leitura lá na sua escola bíblica dominical. E diz assim que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, ou seja, ela é muito excedente, é muito acima. Uma mulher virtuosa vale muito mais do que pedras preciosas, do que joias, do que a pedra mais rara, mais cobiçada, mais importante que já existiu em todos os tempos. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao necessitado e ao aflito estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupas dobradas.
Faz para si tapeçarias de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz pano de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Nós temos a nossa palavra-chave, então, que é feminilidade. E a nossa introdução aqui, que vem dizendo que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo de feminilidade. Essa mulher que nós lemos aqui, esse texto deixa bem claro que essa mulher, ela de fato é uma mulher bem feminina, né? Deixa assim os atributos da feminilidade bem assim à mostra neste texto. E essa mulher é retratada como um modelo de esposa fiel. Nós lemos ali que o esposo dela confia nela, ela tem a credibilidade do esposo. Ela é uma mãe amorosa, os seus filhos a elogiam. Administradora, vocês viram ali que ela trabalha, ela dá o trabalho às suas servas, ela administra a sua casa, ela ainda administra a vida ali financeira, ela adquire herdades ali, ela vende, ela negocia, ela é empreendedora exemplar, né? Talvez muitas de nós nunca entramos num navio. Essa mulher, ela vende navios. Então, ela é uma mulher que é um exemplo de uma mulher, além de ser uma mulher que tem sabedoria, ainda é uma mulher feminina. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída, ou seja, destruída. Nesta lição apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. E aí o nosso primeiro tópico aqui vai falar sobre a feminilidade bíblica, a criação divina da mulher. Então, primeiro ponto aqui, que o nosso comentarista Douglas ele vai colocar aqui, ele inicia com esta criação, que Deus foi quem criou o homem e a mulher. E a Bíblia vai dizer, então, que quando Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas, e aí, então, depois, quando Deus criou o homem fora do jardim. Você lê a palavra lá, você vai ver que o homem ele foi criado fora do jardim. E quando Deus olha a sua criação, tudo ele vai ver que foi muito bom que ele fez. Deus diz assim, e foi bom. Ele criou as águas, ele criou as aves, ele criou o firmamento e tudo foi muito bom. Quando ele olha para o homem, que foi criado por Deus, ele olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus, na sua sabedoria, percebeu que não era bom que Adão estivesse só. Então, Deus cria a mulher. Quando Adão já estava no jardim, a mulher foi criada por Deus dentro do jardim. Por isso que a mulher ela tem essa ligação já com a sua casa. A mulher já é de dentro. Não temos muito tempo para a gente ficar explicando muitos detalhes sobre isso, mas já vemos as diferenças que existem entre homem e mulher desde a nossa criação, da maneira como nós fomos formados por Deus. O homem já foi estudado sobre isso, ele tem os seus atributos, ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas diferenças. Homem e mulher foram criados por Deus. E é importante salientarmos que, assim como o comentarista aqui está deixando claro,
que como pessoalidade, entenda isso, como pessoalidade, como valor, honra e respeito, o homem e a mulher foram criados igualmente por Deus, de igual forma, de importância, de amor, somos criados por Deus com essa importância diante de Deus. Somos iguais no que diz respeito a esse quesito. Mas nós somos diferentes, né? Embora aí tem toda essa articulação para querer dizer que não existe essa diferença, mas biblicamente nós percebemos isso, que o homem e a mulher são diferentes. Isso a ciência também consegue comprovar essas diferenças, né, que existem entre homem e mulher. Então o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, e ele fez uma ajudadora que fosse idônea para estar ao lado desse homem para ajudá-lo. E aí então no tópico de número 2, na questão de 2 do primeiro tópico que nós estamos abordando aqui na lição, o comentarista vai falar sobre a bênção da maternidade. Deus criou a mulher com essa bênção da maternidade. Isso foi dado para a mulher. O homem, ele não pode gerar, e a gente sabe disso. Mas a geradora da vida foi a mulher. Então, lá no momento em que o homem e a mulher pecaram, eles tiveram as consequências do seu pecado em cima daquilo que eles já nasceram para executar, eles já nasceram para fazer. O homem, por exemplo, qual é o papel dele? O homem, ele é para trabalhar, para ser o provedor da família. Esse é o papel do homem desde o início. Antes do pecado já existia trabalho. A única coisa que aconteceu é que quando eles pecaram, esse trabalho se tornou mais cansativo. Vai ter que ter suor para ganhar, para granjear o seu sustento, o seu salário, o seu pão de cada dia. Mas já existia. A mulher é a mesma coisa. Antes do pecado, a mulher já tinha sido escolhida pelo Senhor para ser a geradora da vida, para ser mãe. E aí, quando a mulher pecou, ela foi ali, por causa do pecado, ela teve as suas dores aumentadas, né? A dor do parto foi aumentada, a dor da gestação foi aumentada por causa do pecado, mas já existia. Então, o que acontece nos nossos dias hoje? A feminilidade está sendo tão atingida pelo feminismo, essa questão de ser mulher. Para o feminismo, o que eles pregam? Que não existe mulher. Que feminilidade não existe. Isso foi criado, é uma concepção criada pela cultura, pela religião, pelo patriotismo, por todas essas coisas. Quando, na verdade, a Bíblia é clara em afirmar que ele nos criou macho e fêmea. Ele nos criou mulher. Ele nos criou assim feminina. Isso vem de Deus. Essa peculiaridade, nossas diferenças que a mulher tem do homem, isso foi Deus que fez, que nos criou assim. E a ciência também pode provar isso. E a função de mãe nunca foi tão atingida, nunca foi tão questionada pelo feminismo, por essa raiz diabólica que se criou nos infernos e que tem hoje atingido muitas mulheres, e inclusive tem tentado entrar dentro da igreja, que ser mãe é algo negativo, ser mãe é ruim, ser mãe é sinônimo de sofrimento, de dor, ser mãe é sinônimo de que você não tem vida. E isso é mentira, porque a Bíblia ela afirma que é uma bênção, os filhos são bênção. Então, quando uma mulher ela é atingida nesta área, neste sentido, com pensamentos, com ideologias negativas, nós como cristãs, como mulheres de Deus, estamos aqui para reafirmar que ser mãe não é verdade o que está sendo pregado pelo feminismo, que está sendo dito pelo feminismo. Ser mãe é uma bênção de Deus. É interessante que nós estamos vendo
isso cada vez mais forte, o desejo das mulheres, hoje das meninas, elas já se criam com esse desejo de não ser mãe. Quando uma filha chega para uma mãe e diz assim, mãe, quando chegar na idade de casar, eu vou casar, mas eu não quero ter filhos. Aí a mãe diz simplesmente assim, não, filha, tudo bem, ok. Se você não quer ser mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. Você não é obrigada a ser mãe. Mas imagina se o filho chega para o pai e diz assim, pai, quando eu crescer, eu não vou trabalhar. Porque eu tenho percebido que trabalhar dá muito trabalho. É muito cansativo, tem que levantar cedo, sair da cama e ir lá. Não, eu não vou trabalhar, vou ficar dormindo até o meio-dia, vou ficar em casa porque é muito custoso sair para trabalhar. O que um pai diria? Embora um filho não vai falar uma coisa dessas, porque o homem, ele já nasce com esse em si, com isso muito bem resolvido, que ele sabe que ele nasceu para trabalhar, não tem problema nenhum. Mas quando uma filha chega para uma mãe e fala que não quer ter filho, a gente acha que isso é normal. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela está dizendo que o homem vai deixar a casa dos seus pais, vai se unir à sua esposa, serão uma só carne, e eles vão constituir uma nova família. E os filhos, neste relacionamento de casamento, será uma bênção do Senhor, é presente do Senhor. E também tem o tópico 3, que diz assim, a mulher como auxiliadora. No feminismo, ser esposa é ser subjugada. Ser esposa é ser vista como uma mulher que não tem voz, uma sofredora, uma escrava. Mas, biblicamente, a gente sabe que isso é mentira. Na prática, na nossa vivência como esposa, como mãe, nós sabemos o quanto isso é danoso para as mulheres e quanto isso é mentira do diabo. Vocês conseguem perceber esses pensamentos nos filmes que é passado para a sociedade, nas conversações entre mulheres hoje, é passado isso como se isso fosse natural, como se isso fosse verdadeiro, quando não é. E Deus, ele diz que ele criou a mulher como uma auxiliadora. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou ver o próprio Deus sendo citado como o nosso auxílio, como o nosso ajudador. Se Deus é citado como o nosso auxílio, como o nosso ajudador, o quão ele é maravilhoso para nós, isso significa que a mulher como auxiliadora do lar, como auxiliadora do esposo, ela é uma bênção. E Deus não criou a mulher menor do que o homem, com menor importância, pelo contrário. Você não vai pedir conselho para alguém que é inferior a você, para alguém que não pode ajudar você. Você não vai pedir ajuda para alguém que você sabe que não vai ter condições de te ajudar. Mas se Deus falou que a mulher seria essa ajudadora, é porque ele deu condições para a mulher, ele deu sabedoria, inteligência emocional, capacidades para que ela auxiliasse, ajudasse. Tanto que Deus se compara ao nosso auxílio, ao nosso ajudador, assim como a mulher é no lar, na família. Então, isso aqui é um ponto importante de nós entendermos isso aqui, como é glorioso servir a Deus, como é maravilhoso entendermos os princípios de Deus, como é bom. Eu, como mulher, eu me sinto privilegiada de poder estar aqui falando sobre esse tema e dizendo para vocês, minhas irmãs que estão me ouvindo, que nós precisamos entender que Deus nos criou mulher e é uma bênção ser mulher. Nós vemos aí quantos pensamentos hoje de mulheres que ficam assim pensando, eu sofro, que vida sofrida, eu sofro porque eu sou mulher, se eu não fosse mulher eu não iria sofrer. Queridas, sofrimento, sofrer, dificuldades é para todo mundo. Viver implica em situações difíceis. Isso tanto para os homens quanto para as mulheres. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas se você olha e consegue ter a percepção de Bíblia, se você conhece Bíblia, você vai ver que Deus foi tão generoso com as mulheres que nós encontramos benefícios grandiosíssimos para nós como mulher.
Deus nos beneficiou, Deus nos abençoou, e a palavra de Deus, ela o tempo todo está nos colocando em um lugar de destaque, em um lugar de honra. Deus o tempo todo está falando isso para os homens. O amor de Deus pelas mulheres é tão grande que ele chega a comparar a igreja como uma noiva. O que é isso? Uma mulher. E Jesus como um noivo, e que um dia se dará um casamento. Por quê? Porque para o Senhor, Jesus Cristo, a mulher, ela tem a sua devida importância, ela é reconhecida, ela é vista aos olhos do Senhor com o valor que ela tem. E no segundo tópico vai falar sobre a desconstrução da feminilidade. Ou seja, esta luta do ativismo feminista para tirar tudo aquilo de bom que é ser mulher. Pro movimento feminista, eles começam a falar que os direitos que foram conquistados para as mulheres foi o feminismo que conquistou. Mas não é verdade. Nós não temos tempo de discorrer aqui sobre todo esse discurso aqui das feministas. Mas algumas coisas que eu quero deixar aqui nesta pré-aula é que o feminismo ele vem dizendo que ele conquistou o direito de voto, quando na verdade não foi o feminismo que conquistou esse direito. Direito de igualdade, o direito de igualdade foi conquistado pela Constituição Federal e não foi o feminismo que conquistou isso. Na verdade, o que é o feminismo? O feminismo é uma luta desenfreada pela liberdade sexual, pelo ataque à família tradicional, ao casamento hétero entre um homem e uma mulher. É um ataque contra a feminilidade da mulher, contra aquilo que ela nasceu na sua essência para fazer, que é gerar, que é ser mãe, que é ser esposa. E quanto mais fragilizada uma mulher estiver, quanto mais triste ela estiver, quanto mais deprimida com a vida, com as situações, mais ela se torna um campo minado para o movimento feminista destruir as bases da vida de uma mulher. Por exemplo, tem várias ativistas, né, as mulheres que propagaram o ativismo, e por trás todas elas eram mulheres infelizes, mulheres que não tiveram bons relacionamentos, tiveram problemas com seus pais. Então elas escreveram livros para quê? Para dizer que ser dona de casa era algo ruim, que ser dona de casa era uma mulher que sugava o marido, é uma pessoa inútil para a sociedade, que fazia tarefas que até um débil mental poderia fazer, como por exemplo, Beth Friedan escreveu isso, é uma feminista, e ela escreveu que toda mãe, filha e dona de casa é mentalmente incapaz, que até uma criança seria capaz de fazer o que uma dona de casa faz. E que bom que fosse verdade, né? Nós poderíamos colocar os nossos filhos para fazer as nossas tarefas, a gente ficaria de boa, bem tranquilinha, né? Tem uma outra também, que foi citado aqui na revista, a tal da Simone de Beauvoir. Essa mulher, ela foi uma escritora que ela afirmou que uma mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. Ela trouxe muitas mentiras, algumas também que as mulheres... Ela escreveu um livro que diz assim, as mulheres são o segundo sexo, e ela dizia nesse livro que ser mulher casada era viver em situação pior que a escravidão. Olha só, foram mulheres, essas mulheres e muitas outras, na verdade, o que elas querem mesmo é destruir, é desconstruir, destruir mesmo com aquilo que foi criado por Deus e pela sociedade, que é a mulher como dona de casa, como provedora do lar, como cuidadora, protetora dos seus filhos, que ama o seu esposo. E em momento algum, a Bíblia vai nos dizer que uma mulher ela não pode ser uma empreendedora. Nós vemos aqui, a exemplo dessa mulher de Provérbios, que essa mulher ela foi muito mais que simplesmente só dona de casa,
só mãe, mas ela efetuou bem o seu papel. Ela era uma ótima dona de casa, uma excelente esposa, uma ótima mãe, e ainda assim ela era uma mulher que era empreendedora, que tinha sabedoria para o negócio, que sabia trabalhar de uma forma extraordinária. Mas o feminismo ele prega que não, que a mulher não deve ser dona de casa, em hipótese alguma, que a mulher não deve desejar ser mãe, elas fortalecem o divórcio, que se uma mulher não estiver feliz no casamento, ela tem que mais se divorciar, porque o que ela tem que buscar mesmo é a felicidade. Em troca dessa tal felicidade, deve-se abrir mão de tudo que é importante, ainda que a felicidade dos filhos seja negada, ainda que a felicidade do cônjuge seja negada, do esposo, mas a mulher tem que buscar a sua própria felicidade, mesmo que essa felicidade vá lhe custar lá na frente muita dor e sofrimento. E, na verdade, o que esse movimento feminista eles vêm tentando disseminar? Além da destruição da família, destruição da mulher como dona de casa, como mãe, com princípios que Deus deixou para ela, o desejo mesmo é a liberdade sexual, a libertinagem, na verdade, como se diz aqui na revista, que nós estamos lendo sobre a liberdade sexual, e aqui o comentarista vai dizer o seguinte: para o feminismo, esse modelo é repressivo, ou seja, o modelo da palavra de Deus, e deve ser combatido em busca da libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição. Então, a coisa assim, meus irmãos, está tão difundido, essa libertinagem, esse desejo por essa libertinagem, para que isso seja alcançado, que a ministra Damares, ela está respondendo o processo, porque uma das suas falas, ela deixou lá, né, um pensamento que quando fosse ser ensinado nos colégios sobre essa área sexual, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre prevenção de gravidez, fosse também colocado, talvez, uma pauta ali ensinando sobre castidade, que as jovens se guardassem até o casamento. Por causa desse pensamento, por causa dessa fala da ministra Damares, no tempo ainda que ela era ministra, ela foi processada, porque não se pode falar de pureza antes do casamento, não se pode falar de uma menina se guardar, casar virgem, porque na verdade o intuito do feminismo é esse, através do feminismo que a mulher ela faça sexo com quem ela quiser, quantas pessoas quiser, e que não haja freio. É por isso que eles querem tirar a liberdade religiosa. Por quê? Porque nós, como cristãs, não deveríamos nos impor de dizer que isso é pecado, que isso é errado, e por trás de tudo isso há uma política. E tem até um livro que fala sobre o libido dominante, que atrás da política nós sabemos que a nossa política hoje, que nós estamos presenciando, é totalmente feminista. E é por isso que eles falam tanto sobre essa liberdade sexual, sobre o homossexualismo, o lesbianismo. Na verdade, eles não estão buscando essa liberdade, porque essa liberdade já existe lá no mundo. Nós sabemos disso. Mas o que eles querem? É um domínio político para que as pessoas sejam dominadas em outras áreas da sua vida e não percebam, sejam dominadas na área financeira, nas suas finanças, sejam dominadas em outras áreas, e elas tendo a liberdade sexual, elas tenham um senso de liberdade, quando na verdade elas não têm essa liberdade. Então tudo por trás há uma política, tudo por trás há uma orquestração maligna para a destruição da mulher, para a destruição do homem, para a destruição de todos os princípios da palavra de Deus. E eu quero encerrar aqui falando o terceiro ponto aqui sobre a mulher virtuosa, símbolo de feminilidade. Então, a mulher virtuosa, ela é um modelo de esposa
fiel. Ainda que o Brasil esteja sendo atacado de uma forma muito forte, Deus nesse tempo tem levantado mulheres, nós sabemos disso, nós temos presenciado isso, mulheres, homens, para dizer que o que era pecado há 10 mil anos atrás, há 200 anos atrás, ontem, continua sendo pecado ainda hoje. E aquilo que é bom, aquilo que Deus fez, vai continuar eternamente. E eu creio que enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver sobre a face da terra, Deus terá mulheres que vão ombrear esta causa, serão fiéis ao Senhor, serão fiéis a ela mesma e serão fiéis ao seu relacionamento, ao seu casamento. Aqui diz que ela é modelo de esposa fiel. É aquela mulher que o marido pode confiar, que ela tem princípios da palavra de Deus, ela sabe o seu lugar, ela sabe o que é melhor, ela não vive pelos prazeres da sua carne, ela não vive pelos desejos e vontades, mas ela vive pautada pela vontade de Deus, porque ela compreende que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Em um tempo em que os rudimentos estão sendo abalados, em que as estruturas estão tentando ser abaladas, Deus nesse tempo está levantando mulheres para dizer: eu amo ser mulher, eu amo cumprir o meu papel como mãe, como esposa, como mulher de Deus nesta sociedade. E a minha oração é que Deus nos traga à memória aquilo que de fato é verdadeiro, que Deus blinde a mente das nossas irmãs, que Deus blinde a mente do nosso Brasil, das mulheres brasileiras, para que nós não venhamos perder o foco. Esta mulher descrita pela palavra de Deus, ela é modelo de esposa fiel, ela é padrão de mãe amorosa. Está sendo pregado aí no mundo que ser mãe não vale a pena, que ser mãe não é bom, que os filhos não devem ser amados pelas mães, que as mães não devem querer ter filhos. Mas uma mulher, padrão de feminilidade, símbolo de feminilidade, ela é uma mãe amorosa, ela sabe como é bom cuidar de quem se ama, como é bom cuidar do esposo, como é bom cuidar dos seus filhos, como vale a pena dedicar tempo, amor para os seus filhos. E também ela é exemplo de administradora e empreendedora. Minha irmã, nós sabemos que nós podemos ser muita coisa na área profissional. Tem muitas mulheres que já conseguiram alcançar altos escalão da sociedade no quesito vida profissional. Mas nós precisamos entender que se nós perdermos de vista o que de fato é importante, que é a nossa casa, ou seja, o nosso esposo, os nossos filhos, e pensarmos só em ter, só em adquirir, só em conhecimento, nós seremos as mais miseráveis da face da terra. Quando nós entendemos que maior é o propósito de Deus, o projeto de Deus, porque o que você está criando hoje, minha irmã, trará alegria no futuro. Os seus filhos, os meus filhos, os nossos filhos, no futuro nós veremos que valeu a pena cada lágrima, cada gesto de amor, cada gesto de compreensão, porque nós estamos criando filhos não para trazer tristeza para a sociedade, mas que serão os futuros pastores, os futuros ministros, os futuros políticos desta nação, os futuros médicos, engenheiros e assim por diante. E Deus fará os nossos filhos prosperar e nós veremos como valeu a pena. Não abra mão do seu casamento, não entre nessa onda maligna, nessa perversidade do diabo de pensar que casamento não é para sempre. O feminismo, ele luta pelo divórcio, ele escancara as portas para o divórcio. Se você não está feliz, divorcie-se. Se você não está feliz, abra mão da sua família, abra mão do seu casamento. Isso é uma mentira do diabo, porque o desejo de Deus é que você seja feliz com o seu esposo. O marido vem primeiro, você deve amar o seu esposo e os filhos vêm depois. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos aprender
como mais jovem, aprender com as mais velhas a ser boas donas de casa, amarmos os nossos esposos e os nossos filhos. Nós não devemos ter como exemplo essas mulheres feministas que vêm trazendo destruição. O nosso exemplo, irmãs, são as mulheres, as Déboras da Bíblia. Aquela mulher que se levantou em momento de guerra, em tempo de dificuldade, para ombrear a obra do Senhor junto com aquele exército do Senhor. Nosso exemplo é Esther, a rainha Esther. Aquela mulher que com muita sabedoria, com muita classe e feminilidade, conseguiu fazer com que o seu povo fosse revertida a sentença de morte. Nosso exemplo, Maria, a mãe de Jesus, que quando soube que estava grávida, não ficou chorando pelos cantos porque ia ter um filho, não entrou em depressão porque ia ser mãe, mas a Bíblia afirma que ela entoou um cântico de alegria, dizendo que ela era bem-aventurada, que ela foi abençoada pela dádiva de ser mãe. Essas são mulheres que servem de exemplo. Você já pensou se Maria tivesse tido o desejo de abortar Jesus? O que seria de nós hoje? Se Maria tivesse abortado, se Maria tivesse tido esse sentimento e não levasse a sua gestação até o final. Mulheres como Isabel, mesmo já sendo uma mulher com uma certa idade, quando ela soube que estava grávida, ela se alegrou, ela agradeceu a Deus. As mulheres da Bíblia, elas não queriam só ser mãe por causa do seu tempo, não queriam ser mãe só porque no tempo bíblico era vergonhoso não ter filho, é porque elas entendiam, compreendiam como é maravilhoso a dádiva de ser mãe. Que em nome de Jesus nós possamos ensinar as irmãs que têm filhas, ensinar as suas meninas que é uma dádiva, é um presente de Deus, é projeto de Deus, foi presente para mim e para você. Eu encerro aqui e desejo que a sua aula seja muito produtiva, muito abençoadora, e desejo às nossas irmãs que você seja muito abençoada pelo Senhor e que em nome de Jesus toda raiz feminista seja extirpada do nosso meio, que seja queimada no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos cumprir o propósito pela qual nós fomos chamadas por Deus, sermos mulheres sábias, sermos mulheres no nosso tempo que influenciam positivamente. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.